Vencedores e perdedores do GP do Canadá de 2025. Tivemos uma corrida que quase foi sem graça, poderia dizer. Não tava ruim, eu até acho que peguei muito pesado ontem, durante o vídeo de reações, falando que foi ruim. Não foi boa, isso é um fato, a corrida não foi boa, mas não foi ruim. Quer dizer, não foi boa até os minutos finais, que mudaram completamente o cenário desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo poderia ser completamente outro se não fosse a decisão de Lando Norris no finalzinho da corrida. Então, sem enrolar muito mais, já vamos direto pro que interessa, que são os vencedores e os perdedores do nosso GP do Canadá de 2025. Vencedor, Mercedes. E não é tão comum eu começar trazendo uma equipe, eu geralmente trago o vencedor da corrida. E o foco maior daqui vai ser falar de George Russell e a pilotagem absurda que ele teve. A pilotagem absurda, fenomenal, fantástica de George Russell. Ele fez a pole position de novo ali, se mostrando ser o rei do Canadá. E dessa vez finalmente vencendo. Essa é uma pista que o Russell gosta muito, ele vai muito bem em classificações, ele costuma ter bons resultados aqui. Só que nunca talvez teve um carro para vencer em Montreal, pelo menos. E dessa vez ele tinha. Ano passado, quando ele pega a pole, foi muito mais questão do acaso, não do acaso, porque foi méritos dele, claro, mas muito mais questão de ter encontrado aquela volta, ser uma pista que costume bem, que ele tem essa facilidade, mas que eventualmente ele ia ser engolido pelo pelotão, e foi o que aconteceu. Pelo pelotão, digo as McLarens e a Red Bull principalmente. Mas na pista dessa vez ele tinha um carro para isso. A Mercedes inclusive trouxe uma atualização nesse final de semana, uma atualização pequena, né? Pequena, mas que realmente surtiu efeito, no assoalho do carro. Eles mexeram em algumas partes, alguns detalhes, não é um assoalho completamente novo, mas alguns detalhes, algumas partes do assoalho, eles fizeram modificações que claramente surtiram efeito e tornaram o carro da Mercedes mais competitivo. Se isso vai se manter, a gente tem que esperar até a Áustria para ter alguma noção. A gente já fala também da McLaren, que trouxe atualizações para esse final de semana também, mas a Mercedes parecia claramente ter um carro decente ali nesse final de semana. Essa atualização funcionou. O Russell foi muito bem na pista, do começo ao fim. Até mesmo quando o Verstappen chegava na zona de DRS, podendo ter oportunidade de abrir asa, o Russell conseguia ser consistente o suficiente para não ser ameaçado pelo Max. Então, ele fez uma grande pilotagem, mereceu essa vitória de todas as formas, por ter feito a pole e por como pilotou. Em nenhum momento da prova ele foi contestado para essa liderança. Em todos os momentos a gente assumiu ele como líder, mesmo quando ele não tava, por estratégia que seja, né, que ele ia parar depois, que seja, ainda assim a gente olhava e falava, não, o Russell ainda é o líder da prova. Então, mais do que merecido essa vitória. Teve a atualização da Mercedes, como eu falei, que dá esse boom e faz eles passarem para a segunda colocação no Mundial de Construtores, né, com os pontos que eles fazem no final de semana, o pódio duplo. Eles estão em segundo lugar nos Construtores e não tem como deixar de falar de Kimi Antonelli também. Ele ganhou esse pódio na largada, fazendo uma ultrapassagem boa, largou muito bem e fazendo essa ultrapassagem para cima do Piastri para conseguir o seu primeiro pódio e garantir. Em alguns momentos, diferente do Russell, você teve já essa contestação. Parecia que ele ia ser ameaçado, que ele perde um pouco de ritmo, principalmente no final da prova, ele não consegue mais acompanhar o ritmo do Max, e o Piastri vai se aproximando, as McLaren se aproximando. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, poderia até ter sido ultrapassado pelas McLaren, mas não tem como falar de si, né? Tem como falar do que aconteceu. E o que aconteceu foi o Antonelli foi sensacional para conseguir se manter na posição de pódio, conquistar o seu primeiro pódio na temporada e ir mostrando pra todo mundo que ele é esse piloto que sempre vinha se defendendo desde as categorias de base. Então, tudo ótimo, tudo maravilhoso pra Mercedes. Poderia ser dobradinha? Poderia, mas acho que os dois carros no pódio e uma vitória já é absurdamente uma vitória. Já dá pra considerar eles como vencedores, me enrolei na fala, para esse final de semana. Agora, perdedor, Lando Norris. Eu falei muito sobre Lando Norris e vou falar mais um pouco, porque não tem como não falar do que o Lando Norris fez. Eu tenho um canal secundário, caso você não saiba, o Fred Girnos, que eu até faço um vídeo de 10 minutos falando sobre isso. Então, se você quiser conferir lá, Fred Girnos aqui no YouTube, eu comento exatamente sobre isso. Então, dá uma conferida lá que eu falo de forma mais extensiva. Aqui eu tenho que encurtar um pouco pra caber todos os vencedores e perdedores. Mas, cara, pra mim é bizarro o que a gente... É o que eu sempre bato na tecla aqui em todos os vídeos que a gente fala do Norris fazendo alguma coisa errada. Ele é rápido, ele é muito bom, ele tem talento, ele já mostrou. Mas ele se afoba demais, ele é ansioso demais pra tomar decisões, cara. No GP da Arábia Saudita, lá que ele ficava ultrapassando o Hamilton na zona de DRS antes da reta dos boxes, que também tinha outra zona de DRS, e daí ele tomava do Hamilton. O engenheiro teve que ir no rádio falar, cara, espera a hora
certo de ultrapassar. Aqui no Canadá, de novo, o engenheiro entra no rádio e fala pra ele ter calma. Então ele chega ali na hora que ele tá mais rápido. Ele estava mais rápido que o Piastri. Ele tava virando muito mais rápido que o Piastri. Eventualmente ele iria passar o Piastri. Ainda mais porque depois da briga deles ali na reta depois do hairpin, ele fez com que o Piastri perdesse tempo pro Antonelli na frente dele. Então o Piastri na próxima volta não teria mais o DRS do Antonelli. Então ele teria todas as oportunidades do mundo pra ultrapassar. Ele tinha duas opções: tenta por fora ou espera a próxima volta que você vai ter DRS. Ele escolheu a única opção que não dava, que é ir por dentro, que o Piastri já tinha fechado, e tentou enfiar o carro onde não dava. Cara, fica difícil te defender, Norris. Essa é a verdade, velho. Fica muito difícil te defender. Sim, ele vai no rádio depois e admite a culpa dele, ele admite que fez merda, beleza. Mas, cara, você, tipo, é aquela frase lá: depois que inventaram a desculpa, ninguém mais fez merda, sabe? Tipo, você não pode ficar fazendo merda pedindo desculpa toda vez. Isso não vai compensar o erro. Uma vez ou outra você vai errar porque é normal. Você é um atleta profissional, num esporte que o erro custa muito mais caro que erro em outros esportes. Sei lá, no futebol. Você é um zagueiro, você toca uma bola errada pro atacante e o atacante faz gol. Putz, você errou. Beleza. Mas seu time ainda tem mais 70, 60 minutos pra tentar empatar o jogo e virar. Fórmula 1 não, você errou ali e acabou. Você perdeu o final de semana. Você não pode cometer muitos erros. Um ou outro vão acontecer porque é inevitável, é da natureza do esporte. Acontece. Mas ele comete muitos erros e pelo mesmo motivo, por tomadas de decisões mal calculadas, mal pensadas. Parece que ele não pensa antes de tomar algumas decisões dele. E cara, eu já critiquei muito e já tentei defender muito, mas essa daqui pra mim não tem defesa, velho. O que ele fez ontem no GP do Canadá não tem defesa. É isso. Tipo, realmente foi burrice. Ele perdeu a corrida por burrice, por ter tentado fazer uma manobra onde não dava pra fazer uma manobra, onde o Piastri claramente tinha fechado a porta de forma totalmente justa, não tem nem contestação de alguma agressividade do Piastri. Ele tinha que escolher um lado. Ele escolheu o lado de dentro. O Norris tentou forçar mais dentro que não existia, pegou grama e quase tirou o companheiro dele de equipe da corrida. Que inclusive, indo já pra esse próximo bloco, vencedor, Oscar Piastri. E é até engraçado, porque durante a corrida, enquanto eu assistia, eu já tava pensando em como eu ia colocar o Piastri como perdedor. Porque ele tava mais lento que o Norris. E na minha cabeça ele ia ser ultrapassado pelo Norris eventualmente. Era inevitável. Eu tava acompanhando pela tabelinha do F1 TV, né? Que você pode acompanhar o tempo de volta, algumas estatísticas de corrida. O Norris tava muito mais rápido, ele tava melhor. Pra mim era inevitável. Em ritmo de corrida, o melhor piloto da McLaren nesse final de semana foi o Lando Norris. Só que o Piastri foi o cara que abriu 12 pontos do campeonato de pilotos. E tá tranquilamente sendo líder agora. Então, ele foi no final de semana que ele não foi tão bem. Ele não foi bem nesse final de semana. Na classificação foi melhor companheiro, beleza. Mas na corrida não tava tão bem. Pra abrir 12 pontos de vantagem pro Lando Norris. Então, assim, é até curioso isso daí, né? Porque ele não era pra ser um vencedor. Ele foi um vencedor do acaso, né? O acaso, no caso, sendo o Norris, trouxe ele pra lista de vencedores nesse final de semana. No final de semana que talvez o Piastri não se orgulhasse tanto. Que ele talvez perdesse pontos pro Norris na vantagem dele. Ele tinha 10 quando começou esse final de semana e termina com 22. Mesmo não fazendo o melhor dos seus finais de semana. Talvez, até discutivelmente, o seu pior final de semana dessa temporada. Pior até mesmo do que na Austrália, porque o acidente, o erro lá, eu não boto totalmente nas costas dele, já falei algumas vezes. Então, é isso, cara. Realmente, mano, eu não tenho muito mais elogio pra fazer pro Piastri, porque eu não acho que ele foi bem no final de semana. Mas ele teve sorte. Então ele é o vencedor. É isso, simplesmente Piastri aí tendo a sorte do campeão. Sobre a disputa de título, que eu vi muita gente falando que acabou, eu ainda não acho que acabou, eu ainda acho que tem disputa de título pra rolar e que tem muitas corridas, não foi metade da temporada ainda. 22 pontos nesse cenário grande não significa nada, na prática não significa nada. Mas se o Piastri conseguir se manter tranquilamente na frente, fizer o arroz com o feijão dele, ele tem uma vantagem muito boa pra administrar até o fim do campeonato. São poucas as vezes que alguém tirou uma vantagem de 22 pontos pra ser campeão mundial, quase no meio da temporada já. Agora o nosso próximo perdedor é a Ferrari. Tô de vermelho pra falar de Ferrari, no caso é Liverpool, não Ferrari, mas dá pra falar do Ferrari mesmo assim. Mesmo quando eles não são os protagonistas da corrida, eles conseguem encontrar uma forma de destruir a corrida deles mesmos, né? Cara, o primeiro com o Hamilton, que a estratégia dele jogou ele lá pra trás, ele se ferrou bastante por conta disso, e teve algum problema no carro dele durante a corrida, porque, cara, primeiro que ele teve uma queda de velocidade absurda. Eu não sei se foi questão do Hamilton ter, tipo, pô, a corrida aqui acabou, então eu só vou segurar o ritmo, não vou forçar nada, que eu acho pouco provável, porque teve um momento que ele tá virando muito mais lento que o pessoal. E se a gente lembrar, na Espanha, isso aconteceu também. Ele teve problemas com a Ferrari dele na Espanha que fizeram o carro ficar mais lento. Então não sei se é um problema que voltou a acontecer no carro 44 da Ferrari.
mas claramente ele perdeu ritmo depois da estratégia ruim e teve o atropelo de uma marmota que ele teve também ali ainda, né? Então tudo deu errado pro Hamilton. E pro Leclerc ali teve uma DR dele com os engenheiros no meio da corrida. Cara, já virou padrão assim, tudo dá errado pra Ferrari, até mesmo quando eles não são protagonistas, tudo dá errado. Assim, considerando a situação da corrida, eu não acho que o Leclerc poderia ter vencido, só se um safety car tivesse rolado no momento certo ali, aí beleza. Uma bandeira vermelha, mas a única possibilidade foi da Williams que o Albon acabou parando fora da pista. Assim, foi realmente mais uma corrida vergonhosa, que eles pegaram o mínimo esperado deles ali. Eles foram o melhor, tirando as equipes que são melhores que eles, né? Que é o que você espera da Ferrari hoje. Eles estão piores que McLaren, o primeiro carro da Red Bull, e a Mercedes, e estão melhores que o resto. E eles fizeram exatamente isso. Terminaram na frente de quem poderiam, que são do segundo carro da Red Bull, das Williams, e do resto do pelotão, e do Norris que abandonou. Mas a corrida, se eles estivessem numa situação que pudessem brigar por alguma coisa, essa corrida teria sido vergonhosa pra Ferrari, mas como eles estavam brigando ali por sexto, sétimo lugar, que eventualmente viram quinto e sexto, você acaba esquecendo, mas mais uma vez, uma estratégia deplorável da Ferrari, que estraga a corrida do Hamilton e que faz com que eles tenham a DR com o Leclerc, porque ele não queria mais ficar naquela estratégia, naquela situação. O próximo vencedor da nossa lista é Max Verstappen. E de certa forma ele cai quase na mesma situação que o Piastri aqui. Não porque ele se beneficiou da batida do Norris, porque ele não ganhou posição, nem perdeu com isso, nem nada. Eu coloco ele mais como vencedor por ele ter evitado de levar os pontos. E o que não faltaram foi oportunidade pra isso. Porque tentaram.